Bom, vamos lá, primeiro capítulo, eu anotei uma colinha aqui para a gente não perder nada. Na sequência, né, uma sequência do segundo livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, praticamente fala sobre Saul, o segundo livro fala sobre Davi, e aqui é o finalzinho da vida de Davi. Ele já está bem velhinho, vamos ver aqui, mas é um livro extraordinário, são 47 capítulos, contando o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis, que contam a história de 400 anos. É um livro especial porque ele apresenta a Deus como o Senhor da história. Isso muda bastante a nossa maneira de ler um livro, né? Quando a gente sabe o contexto. O contexto desse livro é Deus sendo o Senhor da história. Ele está no controle de todas as coisas. Aliás, não é só aqui não, ele está no controle da sua vida também, da minha vida. Ele não controla a nossa vida, mas ele tem o controle de todas as coisas. Porque nós somos as pessoas que tomamos as decisões, não é? As decisões são nossas, mas Deus está no controle de tudo. E uma das coisas que eu gosto de ler na Bíblia é que ele segura os 4 ventos da terra. Para mim isso é muito importante, porque a hora que Deus soltar esses 4 ventos da terra, imaginem só como será a terra. Se hoje já existe tanta corrupção, maldade no coração do ser humano, quando ele soltar então, isso vai ser ocasionado já no final de todas as coisas, no final da história. Muito bem, é uma narrativa seletiva. Aqui são escolhidos alguns momentos, não está a história toda e não está também numa perfeita ordem cronológica, os 2 livros aqui dos reis. Também nós encontramos Davi aqui nos seus últimos momentos, no início, e depois a história toda dos outros reis. O período é mais ou menos 1050 até 930, são 120 anos de reinado, são apresentados aqui, especialmente no primeiro. A história de Salomão. Salomão vai ser introduzido já aqui neste livro, é uma sequência, né? Podemos chamar primeiro reis, segundo reis, terceiro reis, neste caso, e quarto livro dos reis. Também temos aqui uma coisa bem interessante, é uma época de bastante êxito, não é? O tempo de prosperidade, um tempo em que foram inauguradas a cidade, a capital, foi construída a capital Jerusalém, o templo foi construído também aqui, neste livro, aparece, e também a palavra de Deus foi colocada no coração diversas vezes. Havia muito ouro, muita prata, o palácio também foi construído. E uma coisa bem interessante, os reis todos que aparecem aqui, os reis, porque houve depois de Salomão, houve uma divisão, né? Reino do Norte, Reino do Sul, mais ou menos o que acontecia aqui. Davi estava em Judá, depois foi para Jerusalém, que é o Reino do Norte e tal. Mas o que acontece aqui? Os reis todos, vamos contar nos dedos os reis que foram bons e os reis que foram maus. Deus estava certo em dizer, olha, eu sou o rei de vocês. Então eu anotei aqui, em Judá houve 12 reis que não cumpriram a vontade de Deus. E só 7 que cumpriram a vontade de Deus, a grande maioria, né? Em Israel foi pior, porque nenhum deles cumpriu a vontade de Deus. 17 não temos informações que não cumpriram, e 3 nós não temos informação nenhuma. Então, 20 reis que não cumpriram a vontade de Deus. Olha só, a divisão não foi um plano, né, de Deus. Bom, então vamos lá. O primeiro verso já diz que Davi estava velhinho. A velhice de Davi. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Essa é uma história bem interessante, né? O cuidado com Davi, né? Os médicos disseram, bom, só tem um jeito de resolver este frio constante de Davi. Procurem uma moça que possa servir o rei e que possa dormir com ele, mas sem coabitar. E é isso que a palavra diz aqui. Eles acharam a moça. A moça era uma sunamita, acharam Abisag, era o nome dela, né, um nome bem sugestivo, e a trouxeram ao rei. E o verso 4 diz assim, e a jovem, sobremaneira formosa, aqui vem um adendo especial, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuía. Ele estava com frio, ela deitava nos pés, deitava do seu lado, para aquecer o seu coração, mas não tinham relacionamentos.
Aqui a ideia é que Davi tinha cerca de 70 anos nessa altura e talvez tenha sido o rei, eu acredito, que mais viveu de Israel. Bom, essa é a primeira parte, a introdução, dizendo que ele era velhinho e precisava da ajuda dos outros para se aquecer. Todo mundo vai ficar velhinho, ou pelo menos a grande parte das pessoas, né, vão chegar à velhice. Lá em minha igreja, lá na comunidade do Morumbi, convido você para nos visitar ali na Rua Almanza 155, no Morumbi mesmo, em São Paulo, mas nós temos um ministério chamado Ministério da Maturidade. Ali a gente cuida das pessoas que têm mais tempo de vida, né? Maturidade. Elas têm mais experiência também. Há pessoas que estão em casa, pessoas que estão doentes, pessoas que vão, às vezes, a palestras, alguma saída, alguma viagem. Então, eles vão se cuidando uns dos outros e temos ali um médico, que por acaso é geriatra, que é o diretor desse departamento, mas é um jovem, né? Aproveito para mandar um abraço para ele, o Dr. Bonfim, Fábio Bonfim, que tem ali um cuidado especial para com eles. Os idosos têm que ter um cuidado especial. Eu acho bacana você ter uma vaga especial para o idoso, uma fila especial para o idoso, um cuidado, mas a gente tem que reconhecer muito mais do que isso, um idoso. Não é só dar a vez, não é, para ele ou para ela, né? Não é só isso, mas o respeito, o respeito. O respeito quando as pessoas... Ontem estava conversando com alguém que é enfermeiro e que cuida de pessoas mais velhas, assim, e quando estava na Europa, estava inclusive na Suíça, entrando naqueles trens, naqueles meios de locomoção, e entrava com uma cadeira de rodas, as pessoas que estavam, porventura, perto do lugar onde era reservado, já saíam, entrava um idoso, todos se levantavam. Bacana isso, né? Aqui, às vezes, a gente encontra no metrô gente dormindo no lugar ou na vaga de uma pessoa mais madura, né? Ou se faz dormir ou está dormindo de fato, mas não está certo isso. Temos que cuidar dos idosos. E no dizer bíblico, cada família deveria cuidar do seu idoso. Aí nós diminuiríamos o número de centros que cuidam, mas eles são bons, existem, inclusive nossa igreja ajuda alguns nesse sentido. Pessoas que deixam seus idosos ali não aparecem mais. Isso é cruel, né? Para alguém que cuidou, limpou suas fraldas, cuidou de você, passou noites em claro. Está aí alguma coisa para você pensar. Bom, em seguida, mais alguém queria tomar o trono de Davi. Velhinho, na cama, já com muitas dificuldades, o seu filho Adonias quis usurpar o trono. Então, ele diz aqui no verso 5, Adonias, filho de Agite, uma mulher de Davi, uma das mulheres, se exaltou e disse, eu reinarei, outro autoproclamado. Absalão também falou isso. Ele providenciou carros e cavaleiros, mandou 50 homens à frente, e que diziam certamente que ele era o rei, e começaram a divulgar a ideia, né, os rumores, não é? As fofocas, e agora temos um rei, Davi está velho, temos um rei e tal. E ele convida para um grande momento aqui, várias pessoas para que ele nessa reunião se declarasse o rei, o novo rei de Israel, o novo rei que viveria em Jerusalém. Mas há um verso aqui que me preocupa bastante, eu quero demorar um pouco sobre ele. Não sei se vai dar tempo de passar todos os 53 versos aqui desse capítulo, mas isso daqui eu queria dizer para você. Verso 6, olha, presta atenção. Jamais seu pai o contrariou. Está falando de Adonias. Jamais seu pai o contrariou. Isso é grave, isso é gravíssimo. A educação de uma criança tem que ter sims e nãos. Se você vai educar uma criança e só apresenta assim, sim, queridinho, sim e tal. Eu vi uma ilustração outro dia que a criança estava sentada no trono e os pais estavam lá com o rosto no chão adorando a criança, nosso reizinho. A criança é príncipe, é rei, é rainha, é princesa, tudo certo, mas não merece adoração. Tem que saber que a vida é composta de sims e composta de nãos. Se uma criança só ouve não, também é negativo. Não é negativo, não é claro, não é negativo. Mas é negativa a atitude, né? Só não, 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 castração o tempo inteiro. Se é só sim, sim, permissividade ou permissão o tempo inteiro, não, a criança tem que ter o equilíbrio. E aqui diz que Davi prejudicou
a educação desse filho, porque jamais seu pai o contrariou, dizendo por que você procede assim, por que não procede assado. Então, muito cuidado com isso. Educação tem que ver com regras, com disciplina. Se as crianças não obedecem os pais, não obedecerão os professores, não obedecerão às autoridades, não guardarão regras e leis de trânsito e nada mais. Corrupção, ela vem através disso. Saiba disso, pronto. Era isso que eu queria falar aqui. Mas nesta festa ele não convidou 3 pessoas. Não convidou a Natã, que era o profeta, não convidou a Benaia, que era um dos valentes de Davi, e não convidou a Salomão, que era seu irmão, mas convidou todos os outros irmãos. Então a intenção era mesmo se colocar diante do rei. Aqui Natã, o profeta, combina com Batseba e diz: Batseba, vai lá diante do rei e diga: escuta, você não tinha dito que Salomão seria o rei? Então, enquanto você estiver falando com ele, eu chego. E nós vamos dizer que Adonias está se proclamando, autoproclamando rei, a palavra meio nova, né? Autoproclamando rei, e que a sua promessa era que Salomão seria o rei. Então, como é que fica isso? E ela fez isso. Foi diante de Davi e disse: olha, eu estou muito triste porque você elegeu um rei, não falou nada para mim, e a sua promessa era que Salomão seria o rei, e ele ficou assim: não, mas como assim? Já se elegeu o rei? Ele estava debilitado, estava idoso, estava sem forças. E era fácil alguém dizer: não, já existe um rei em Israel. Entra Natã, fala a mesma coisa e diz ainda: olha, ele não me convidou, não convidou a Benaia e não convidou a Salomão. Ele tem intenções. Ele disse: não, tudo bem, não há problema, vamos resolver isso hoje mesmo. Nós vamos até a fonte, ou vocês vão, né? Davi não foi. Vocês vão até a fonte de Gion, em Jerusalém, um local importante, e ali levem Salomão, levem também o sacerdote. Você vai e digam a todos que o rei está nomeando um novo rei. Coloquem-no no trono e toquem a trombeta. E quando a trombeta tocou, talvez um sonido diferente, indicando há um novo rei, alguma coisa assim, Joabe ouve, que ele estava lá, nesse encontro. Então Joabe de novo aqui dá uma escorregada feia, né? Vai apoiar o outro, Adonias, para ser rei. Estava do lado errado, aqui. Ele ouve e diz assim: o que está acontecendo aí? Mas não, alguém traz a notícia: foi proclamado o novo rei. Salomão é o rei, inclusive ele já está no trono, e todo mundo fugiu dali. E o próprio Adonias fugiu e foi lá para onde estava a tenda e onde estava a arca. E ficou segurando na arca. Não morreu aí, mas ficou segurando na arca. Disse: eu não vou soltar da arca. Eu vou ficar aqui, porque eu fiz alguma coisa ruim. E Salomão sabe disso. O chama, foi o primeiro ato de sabedoria de Salomão. E o chama e diz assim: meu filho, se você for um homem de bem, está tudo certo. Não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça. Agora, se você for um homem mau, um filho de Belial, né, então você vai morrer, você vai colher as consequências. Fique tranquilo. Se você se comportar direito, bem-vindo no meu reino. Uma primeira atitude sábia, né, de não destruir o seu próprio irmão. E aí Salomão começa a dirigir o povo e foi uma bênção tremenda. Salomão, sábio, pediu sabedoria, nós vamos ver isso nos próximos capítulos, mas eu gostaria de orar com você agora, para que a gente possa pedir essa sabedoria de Deus. Vamos orar juntos? Você ora, participa da minha oração também, vamos lá. Pai querido, estamos com o coração cheio de gratidão e nós queremos expressar isso em palavras agora, nesta oração em conjunto. Além da gratidão, temos alguns pedidos para te fazer. Talvez um dos pedidos maiores que poderia fazer em nome de todos é para que o Senhor purificasse o nosso coração, nos desse tranquilidade, respeito para com as pessoas de todas as idades, especialmente os idosos, como vimos aqui. Que o Senhor nos ajudasse a não querermos fazer a nossa própria vontade,
mas que olhemos para o Senhor diante de uma encruzilhada para saber se vamos para a direita ou para a esquerda. O Senhor conduza a nossa vida. Por amor a Cristo, faça isso, Senhor. Nós queremos isso. Que o Senhor nos ajude a entendermos o nosso lugar dentro deste planeta, dentro do Teu reino, como pais, como mães, como esposo, como esposa, como filhos. Que entendamos o nosso papel e que o cumpramos para a honra e glória do Teu reino. Isso tudo te rogamos em nome de Jesus. Amém.